No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a fé. Vamos fazer uma leitura, que faz a citação no Evangelho da Bíblia, de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Uma pequena leitura apenas para dar abertura sobre esse tema. Quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançando-lhe de joelhos aos pés, e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar com Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós outros expulsar o demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Como é grandioso, esse ensinamento, esta passagem da Bíblia que vem há tantos anos deixando, esse ensinamento da fé para todos nós. Uma forma que gosto de analisar esses textos bíblicos é analisando cada personalidade, cada personagem se tratando da sua fé. O primeiro a qual podemos analisar seria o filho, que é considerado lunático, aquele que varia de personalidade. E ali mesmo trata, o pai diz que ora ele está na água, ora está no fogo. Como que a gente pode entender essa figura de linguagem, que ora ele está no bem, ora ele está no mal, ora ele está tranquilo, ora ele está calmo, ora ele está agitado, ora ele está nervoso, às vezes até agressivo. Então, a gente nota, onde está a fé dessa criança, que por si só não conseguiu elevar os seus pensamentos e buscar a sua cura. Ele precisou de que o Pai agisse por ele e buscasse então a Jesus e aos discípulos. Mas era uma criança como aqui retrata, então não teríamos que cobrar dele, ainda que está em desenvolvimento, que tivesse essa fé por completo, Mas ao longo de seu desenvolvimento, ele sim terá que fazer a sua escolha, porque naquele momento Jesus o curou, expulsou aquele demônio. Mas, ao longo de sua jornada, ele poderia vir a novamente ter que fazer essa escolha, de às vezes ter essa oscilação de sentimentos e de sensações, e caberá a ele e somente ele fazer essa escolha, porque nós não podemos mudar o nosso próximo, Os nossos pais não poderão nos mudar. Jesus vem, deixa o exemplo, deixa o ensinamento. Ele cura por aquele momento, mas para que a pessoa tenha então a oportunidade de fazer por si as suas escolhas dali em diante. Outro personagem que a gente analisa é a figura do pai, que vendo o filho naquela situação, considerado lunático, as pessoas já nem queriam mais ficar perto dele, ele então se desespera. E quantas vezes, nós vendo um ente querido, uma pessoa querida sofrendo, aflita, enferma, doente, a gente pede por socorro, porque muitas das vezes nós não temos aquela capacidade naquele momento, pelo nosso desespero, pela nossa aflição, nem só pela nossa falta de fé, porque só por ele ter confiado na figura dos discípulos e do Cristo, já foi uma demonstração de fé, Ele confiou que alguém pudesse curar o seu filho, mesmo que não fosse ele, mas ele acreditava que alguém poderia ser luz e ser a cura através do corpo físico, e então, em nome de Deus, estar curando o seu filho. E assim, ele busca, pelos discípulos, não tendo o auxílio pelos discípulos, ele novamente busca a Jesus e assim obtém aquela cura e segue com o seu filho. Outras figuras que a gente pode analisar
é a figura dos discípulos, que sendo procurados para auxiliar aquela criança não conseguem. Jesus, né, vem até esses discípulos e eles perguntam, mas por que nós não podemos operar essa cura? E ele vos disse, pela falta da vossa fé. E quantas vezes nós somos convidados pelo Cristo a trabalhar na sua causa, a trabalhar na sua jornada, né? Fazer o trabalho do amor, da caridade, e a gente também não consegue. Quantas das vezes que o Pai confia em nós para operar um milagre na vida de alguém e a gente fraqueja, mas isso também é completamente normal, né? Estamos todos em crescimento, estamos todos em mudança, estamos todos em aprendizado. Mas nós temos que ter essa certeza de que todos também temos capacidade, porque Jesus, né, disse isso pra gente. Em João capítulo 10, versículo 34, existe um relato que Jesus disse que nós somos deuses. E ele complementa em João capítulo 14, versículo 12. Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Então ele, né, que é conhecido como o caminho, a verdade e a vida, ele mesmo disse para cada um de nós que nós somos capazes de fazer o que ele faz e muito mais. É claro que com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo, mas aos poucos a gente pode sim alcançar essa luz e essa capacidade de servir e de ajudar a tantas pessoas. Então que esse também seja um grande ensinamento para todos nós, que pode ser que naquele momento a gente não conseguiu, mas em algum outro a gente ainda vai conseguir. Que confiemos na luz e no amor que Deus depositou em cada um de nós e que ela vai vir a florescer e alcançar a tantas pessoas, a ajudar tantas criaturas. A quarta, né, personalidade que a gente analisa nesse texto é a de Jesus, a maior prova de fé, de resignação, de renúncia, de amor que nós temos em toda a nossa jornada existencial nesse planeta. Ele, que ali em um instante, tendo estado perto daquela criança, ele consegue operar aquela cura. Mas por quê? Porque ele tinha plena conexão. Ele tinha plena conexão com Deus, né? Ele tinha plena comunhão com todo o universo. Então, só de estar perto das pessoas, ele podia operar curas, né? Podemos ver em alguns dos relatos bíblicos de uma mulher que bastou tocar em suas vestes e ela foi curada. Tamanha energia de amor e de cura que ele exalava. Bastava que as pessoas estivessem perto, bastava que as pessoas tocassem nele para que elas fossem curadas, né? Claro que dependendo da fé dessa pessoa, mas porque o amor de Jesus era muito grande e ele espalhava e tocava cada criatura. Então, né, ele sendo o nosso maior exemplo de fé, a gente sempre tem que tê-lo como o maior exemplo de nossas vidas, em todas as nossas decisões. Sempre que a gente tiver que provar a nossa fé, sempre que tivermos que fazer grandes escolhas, que ele seja o nosso modelo e nosso guia. Ele deixa, né, o ensinamento para os discípulos, que se a vossa fé fosse tamanho de um grão de mostarda, podereis pedir que ela movesse daqui para ali e assim ela faria, né? Tendo essa exemplificação que o Cristo deixou, porque o grão de mostarda é uma semente bem pequenininha e se transforma em uma grande árvore, mostrando para nós que uma pequena luz que a gente permite que se acenda dentro de nós, uma pequena ação, uma pequena fé que a gente tiver, nós temos capacidade de fazer muito, de ser a luz que a gente tanto busca aqui nesse mundo e também nas pessoas, mas tendo essa sabedoria de que ela precisa partir de todos nós, que nós tenhamos essa fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas para que a gente então tenha condição de fazer a diferença nesse mundo, de ser a luz que esse mundo tanto tem precisado, que cada um desses ensinamentos do Pai deixados pelo Cristo possam tocar os nossos corações, envolvendo-nos em muita alegria, em muita confiança, em muita serenidade, para seguirmos a nossa jornada, sendo cada dia um pouco melhores.